gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Rafaela e eu estou de volta! Estou de volta ao Brasil, né? Faz um mês que eu tô aqui, por isso eu tava meio sumida do canal. E hoje eu vim trazer um assunto super legal para vocês, que é ser au pair em Nova York ou ser au pair em Washington DC? O que vocês acham melhor? Qual é o estado que chama mais atenção, ou que tem mais coisas para fazer, enfim. Para quem não sabe, eu fui au pair durante 1 ano e meio nos Estados Unidos, né? Eu morei 1 ano em Washington DC, 6 meses em Nova York. E vocês podem ver, quem já tá no processo de au pair, né? Já tá, assim, buscando famílias, já tá online. Qualquer agência, vocês podem ver que a maioria das famílias, que vão chamar assim, lógico, né? Depende muito, mas a grande maioria é do estado de Nova York. Então, o estado de Nova York tem o maior fluxo de famílias, né? Porque além de New York City, tem várias cidades na região, que eles chamam de Westchester, que é tudo que está próximo a New York City. E lá onde tem o maior fluxo de família, assim, New Jersey também, mas ainda assim o estado de Nova York tem muito mais fluxo de famílias, né? Bom, o que acontece? A diferença dos dois estados. Washington DC, por ser a capital dos Estados Unidos, traz mais coisas históricas, né? Então, qual é a vantagem de morar em Washington DC? Washington DC tem toda uma coisa da diversidade cultural. Então, assim, tem au pairs de vários lugares do mundo que moram em Washington DC. E também conta muito da história dos Estados Unidos, né? Então, assim, tem vários museus, tem várias praças públicas, tem os monumentos, né? Que é ali o Capitólio, a Casa Branca, né? O Thomas Jefferson, enfim, tem vários monumentos, né? Para você conhecer. E a maioria das coisas em Washington DC, seja museu ou seja parques, são gratuitos, né? De segunda a segunda, todos os dias estão abertos, entre 10 horas da manhã e 5 horas da tarde, todos os museus, inclusive o zoológico de Washington DC. E é bem legal, porque é o único lugar da América onde tem pandas, né? Os pandinhas, os ursinhos fofinhos, estão em Washington DC, então é bem legal conhecer, né? E por quê? Lá em Washington DC tem uma coisa que eles chamam Smithsonian Institution. Então, tudo que está ali em Smithsonian Institution, que são todos os museus que estão atrás do Capitólio, são museus gratuitos, tá? E como eu falei, funciona das 10 às 5, de segunda a segunda, todos os dias. Então, o que é legal de morar em Washington DC? Além de, claro, ser bem menor do que New York City, né? Também tem essas coisas que são gratuitas, né? Então, se você é uma pessoa que gosta, assim, eu gosto bastante de explorar museu, a história e tudo mais, é muito interessante você morar em Washington DC por causa disso, né? Além das coisas serem gratuitas, você tem várias opções, né, de museu e tudo mais para conhecer. Além disso, Washington DC, o transporte público é muito bom. Então, assim, o metrô, em Washington DC, ele conecta os dois estados, ele conecta o estado de Maryland e conecta o estado de Virgínia, e tem metrô em todas as partes da cidade, né? Às vezes você tá num local e aí você coloca no Google Maps metrô perto de mim, e aí ele vai te mostrar em qual linha você tá mais próxima, andando, ou às vezes você pega um Uber, enfim. Então, a vantagem de Washington DC, como é menor, né? Então acaba sendo muito fácil essa mobilidade, né? Mas Washington DC, para quem gosta assim de sair à noite, né, uma baladinha, pá, um barzinho, tem um bairro que é muito conhecido em Washington DC que se chama Dupont Circle, e tem um outro que também é o Adams Morgan, e aí eles funcionam da seguinte maneira: o Dupont Circle, você não paga nenhuma entrada, então todos os bares, baladas que você for em Dupont Circle, a entrada vai ser gratuita, né? Mas você não consegue nenhuma bebida. Então, assim, tudo que você for consumir e tal, você tem que pagar por isso, né? E lá também, como todos os lugares dos Estados Unidos, a maioridade é 21, então a maioria das baladas eles não aceitam menores de 21 anos que entre. Existem algumas exceções, mas a maioria não aceita, e as que aceitam, eles marcam na sua mão um pontinho, um risquinho preto, para você não, né, não ter acesso ao bar e não comprar nada alcoólico. Já em Adams Morgan, ele é um bairro que oferece mais restaurantes, né? Tem bastante bar também, mas a maioria dos bares é pago para você entrar, eles cobram um couvert e tal. E tem
dois bares que são bares open bars, né? Que você paga um valor, $10, e durante 2 horas você tem todas as bebidas inclusas, enfim, né? Mas a vida noturna em Washington DC, comparado com Nova York, não é tão legal assim, né? As baladas são bem menores, os bares são bem menores, tem muito menos pessoas. Enfim, é uma cidade menor, né? Já agora falando de New York. As au pairs que, né, acharem famílias em New York City, seja no Brooklyn, seja no Queens, seja em Manhattan, melhor ainda, são as au pairs sortudas, né? É muito difícil, assim, não, lógico, não é impossível. Eu já vi várias au pairs que moram em New York City, mas não é tão fácil, né, encontrar família que more nesses lugares, né? Brooklyn, Queens ou até Manhattan. Manhattan, quem vive em Manhattan tá feito na vida. A au pair que vive em Manhattan, digamos assim, claro. A maioria das au pairs que vão morar em Manhattan vão morar em apartamentos, enfim, né? Mas morar em Manhattan, você não precisa de nada. Você não precisa, digo assim, você não precisa de pegar transporte para nenhum lugar. Tudo tá ali, né? Então, é muito bom quem consegue morar mesmo em Manhattan, né? Mas também, quem consegue morar no Brooklyn, morar no Queens, o transporte público, o metrô em Nova York também, ele é muito bom, mas comparado com Washington DC, ele é um pouquinho mais precário. Ele é um metrô mais antigo e é um metrô muito complicado, você tem que prestar bastante atenção, porque Nova York, como é muito grande, tem essa coisa de town e downtown, então você tem que prestar muita atenção para que lado do metrô que você vai, para você não se perder. Eu já me perdi várias vezes em Nova York. E a maioria das au pairs, elas não moram em New York City, elas moram no que eles chamam de Westchester. Então, são as cidades que são próximas a Nova York. Eu, por exemplo, eu morava numa cidade que chama Chappaqua, que é a cidade que é onde mora o Bill Clinton, Hillary Clinton. E geralmente quem mora assim, em Nova York, mora próximo a New York City, né? Às vezes New Jersey, mas o mais comum é que mora em Nova York, em cidades próximas, né? Monquisco, Chappaqua, enfim, tem diversas cidades, né? Ou au pairs que moram mesmo em Long Island, por exemplo. Então, como que funciona? Para você ir até New York City, você tem que pegar um trem. Esse trem, até o ano passado, ele custava $12,50 para ir para lá e $12,50 para voltar. Ou seja, você tem um gasto aí de, né, $25 para ir e voltar, o que é bastante coisa, né? Para o salário de au pair, digamos assim, é bastante coisa. Se você for ser sábado e domingo, já é uma grana, né? Já são $75 só para você ir e voltar. Mas os trens, eles são, assim, extremamente confortáveis, sempre vai ter onde sentar, diferente de metrô, então é uma coisa bem confortável e ele é muito rápido. Então, por exemplo, eu morava em Chappaqua, eu demorava 40 minutos mais ou menos para chegar ali em New York City. Eu chegava na estação Grand Central, né, que é a estação onde filmam vários filmes, e enfim. Então, e é em Manhattan. Então, assim, existem famílias, isso é bem legal, existem famílias que dão, você pode perguntar, né? As famílias que trabalham em New York City, a maioria das pessoas que moram nessas cidades próximas a New York City são pessoas que trabalham em New York City, então trabalham geralmente em Manhattan. Então, vocês podem conversar com as famílias para ver se eles podem emprestar para vocês no final de semana o que eles chamam de ticket mensal, né? Se você tem isso, você não precisa pagar o trem, né? Tipo, eles pagam de uma vez e eles podem usar isso todo dia. Tanto eles podem usar quanto você pode usar, né? E isso é bem legal. Na família que eu tinha em Nova York, eu não tinha que pagar o trem por causa disso, porque no final de semana eles não iam, então eles me davam isso e eu podia usar todo sábado e domingo que eu quisesse para Nova York, eu não tinha que pagar o trem. Mas, claro, se você tiver que pagar o trem, já é uma coisa a mais, né? Um custinho a mais, coisa que em Washington DC você já não teria esse gasto tão grande, né? E outra coisa, Nova York assim, é a minha cidade favorita dos Estados Unidos, porque Nova York, além de oferecer, tem toda uma parte cultural, tem muitas coisas para você conhecer, além de museus, tem o museu, o Metropolitan, que é o segundo maior do mundo, só perde para o Louvre. Tem a Grand Central, como eu falei, que é filmado vários filmes. Tem um museu que é bem famoso, o Museu Gay. Tem o World Trade Center, né, que agora é o Free Freedom.
tem né, a Estátua da Liberdade, enfim, além de ter várias coisas assim, locais, né, culturais para você fazer, Nova York oferece muita coisa, assim, bares, a vida noturna, e, enfim, Nova York é a minha cidade favorita, ela é similar a São Paulo, mas tudo lá acontece, né? Como é chamada Nova York, a cidade que nunca dorme. Então, Nova York tem muita coisa para fazer, mas a grande maioria, a não ser que você realmente more em Nova York, alguns museus podem ser gratuitos, então você mostra um comprovante que você mora ali em Nova York e aí você não precisa pagar para entrar nos museus, mas, né, alguns museus ainda assim você tem algum tipo de desconto se você mora no estado, mas se não você tem que pagar esse museu, né? Então todos os museus, diferente de Washington DC, é um pouco mais caro, né? Então você tem que pagar às vezes você só dá um valor simbólico, por exemplo, no Museu de História Natural você paga o quanto você quiser, independente do estado que você more, mas já ali o Metropolitan e tal, que são museus, né, maiores, você realmente tem que pagar uma quantia, e tem um valor mínimo que eles pedem. E, enfim, Nova York oferece muito mais coisas do que Washington DC, mas claro que é uma cidade bem maior, mas é uma cidade, comparado com Washington DC, é uma cidade mais careira, né? Você acaba gastando mais se você não morar ali, né, o transporte. E se você quiser conhecer e tal, você tem que pagar para você entrar nos lugares, né? Para você, por exemplo, ir para a Estátua da Liberdade, você tem que pegar ali um ferry que sai de Manhattan, e isso também é pago, né? Se eu não me engano, custa $30 e de volta, uma coisa assim. Enfim, só que Nova York, qual que é a grande vantagem de Nova York para quem ama a vida noturna como eu? Nova York, à noite, é tudo gratuito. Desde que você conheça um promoter, o que é muito fácil. O que acontece em Nova York? As baladas são muito, muito, muito grandes, né? Mais ou menos, pra vocês terem ideia, assim, às vezes tem 3, 4, 5 ambientes, dependendo do lugar que você vai. E lá o que acontece? Existem diversos promoters. A maioria desses promoters, eles são ou brasileiros ou latinos, então pode ser colombianos, venezuelanos, bolivianos, enfim, ou árabes. Então, geralmente quando você vai para lá, as au pairs, vai ter sempre uma pessoa ou outra que vai conhecer algum promoter de uma festa específica, e aí ele coloca o seu nome na lista. Você chega lá, e aí a maioria das baladas, além de bebidas, então eles oferecem uma mesa, né, para você e para suas amigas. E aí nessa mesa já vem com tudo, assim, cerveja, vinho, champanhe, enfim, várias coisas. É bem bacana mesmo. E você pode consumir o quanto você quiser. Isso é muito, muito legal. E além disso, a entrada é gratuita, então você não tem que pagar nada para entrar e ainda você ganha bebida e comida, gente. Espetacular. Isso nas baladas, eu digo, em Manhattan, tá? Já se você for em alguma balada no Queens ou se não no Brooklyn, não tem esse tipo de coisa de promoter e tudo mais. E é bem bacana que, além disso, Nova York existe o que eles chamam de brunch. O que é o brunch? Além de ter as baladas noturnas e tudo mais, eles também oferecem o que eles chamam de brunch, que seria um café da tarde. Então, alguns lugares começa 2 horas da tarde, vai tipo das 2 às 6, outros lugares tipo sei lá, das 4 até umas 8. E aí eles oferecem comida. Então você vai lá com as suas amigas e tal, coloca o nome na lista com o promoter, você vai, senta numa mesa, come sua comidinha, bebe, tudo gratuito, gente. Isso pra mim, tipo, Nova York, assim, era indiscutível, né? Além da qualidade das baladas e dos brunches e, enfim, né, de toda essa... Era uma outra dimensão, assim. O tratamento que eles, assim, o tratamento que você tinha lá era totalmente diferente. Então, isso é uma coisa que, assim, me impressionou muito em Nova York, né? A qualidade dos lugares, enfim, eu gostei muito, muito de Nova York. Como eu falei, é a minha cidade favorita. Mas se você for uma pessoa que gosta mais de explorar e tudo mais, e você realmente não gostar dessa vida noturna e tal, eu já recomendaria mais o Washington DC, que é uma cidade bem mais tranquila, uma cidade muito mais verde, muito mais paz e amor, enfim. E é isso, gente. Então hoje eu vim trazer para vocês sobre esses dois lugares, Washington DC e Nova York, né? Não sei em qual lugar você mais se encaixa. Eu gostei muito de ter morado nos dois lugares, tanto Washington DC quanto Nova York, mesmo sendo lugares extremamente diferentes, né? Washington DC, como eu falei, é muito mais essa parte cultural
e, né, de museu e tudo mais, mas as baladinhas já, né, não são tão interessantes. E Nova York, né, que é uma coisa que também tem toda essa pegada cultural e tudo mais, mas já é uma coisa que é mais vida noturna, né, enfim. Então eu trouxe um pouquinho falando sobre as duas cidades. Se você quer ser au pair, né, e está em dúvida entre os dois estados, né, eu vim tirar todas essas dúvidas falando, né, dependendo da sua personalidade, qual seria melhor escolher. E é isso, gente. Quem gostou do vídeo, deixe seu like. Eu vou deixar aqui minhas redes sociais, meu Instagram, Facebook. Qualquer dúvida, se vocês tiverem sobre o programa de au pair, como que funciona, se você quer ser tripulante de navio, ou se você quer fazer um intercâmbio na Austrália, me chamem, tá bom, gente? Um beijo, galera!